Então, gente, nesse quinto vídeo sobre funções vetoriais e curvas parametrizadas, a gente vai dar prosseguimento discutindo agora um assunto que a gente tocou superficialmente antes, que é a questão da parametrização representar mais do que apenas o traço da curva. Quando a gente viu os exemplos da parametrização no círculo e da parametrização na parábola, que a gente comparou diversas parametrizações, a gente viu que cada parametrização, apesar de ter o mesmo traço, apresentava características diferentes quando você olhava para a curva percorrida, quer dizer, olhava para a parametrização como sendo uma maneira de percorrer aquele traço daquela curva. A gente viu aspectos diferentes sobre sentido, sobre velocidade e, por consequência, também aceleração, já que você tem velocidade. Então, a gente vai seguir dando uma interpretação física para as curvas parametrizadas que, para além da física, essa interpretação ela tem diversas aplicações, inclusive ela é uma coisa que, embora a gente chame de uma interpretação física, ela também tem um sentido matemático próprio, mas para a gente vai ficar a ideia de que uma parametrização na verdade, te dá não só uma trajetória, mas ela te dá uma posição num instante de tempo. Então, a gente vai pensar na parametrização como uma trajetória, uma maneira de você percorrer uma curva, um movimento. Então, a gente tem aqui essa ideia de que a gente pode interpretar a curva fisicamente como a posição de uma partícula num determinado instante t. Quer dizer, a ideia é pensar que o t, independente de como você escolheu ele pode ser interpretado como o tempo com que você percorre a curva. Então, a ideia seria de que a gente percorre a curva no sentido de crescimento de t, mesmo a gente, a princípio, quando fala de tempo, só pode falar de zero até mais infinito, né? Mas matematicamente não tem problema você trabalhar com um tempo negativo. Então, o que importa é que a gente pensa no movimento como sendo um movimento com t crescendo, tá? Então, com essa ideia por trás, a gente vai ter o seguinte: o vetor γ', a gente vai chamar vetor velocidade. A gente vai simbolizar eventualmente com a letra V. Importante, quando você pensar, se lembrar de usar as setas de vetor, porque quando a gente dá a interpretação física é bom diferenciar os objetos. O vetor γ' a gente vai chamar de V, que é o vetor velocidade, e, por consequência, o módulo do γ' a gente vai chamar velocidade escalar, que é a intensidade, sem você desconsiderando o sentido e a direção, pensando só como escalar. Esse aqui a gente vai escrever com a letra V minúscula. Seguindo a mesma ideia, então, γ duas linhas de t vai ser o vetor aceleração, derivada da velocidade. A gente vai escrever eventualmente assim. E o módulo do γ duas linhas é a aceleração escalar. Vamos dar uma olhada nos exemplos para ver como é que isso funciona. Vamos olhar esse primeiro exemplo aqui, onde a gente tem uma partícula se movendo sobre a circunferência. Então, você tem que a sua partícula está andando numa circunferência de raio A, no sentido anti-horário, e a gente sabe que a velocidade angular é constante e ela vale 1 revolução por segundo. Além disso, a posição inicial é o ponto A0, com o tempo t igual a 0. Então, a letra A aqui está pedindo uma parametrização para essa trajetória. Então, a gente tem que fazer uma parametrização para a circunferência, que a gente já viu várias, mas ela tem que ter essas características que estão aqui, tá? Então, a gente, a princípio, sabe uma parametrização base para a circunferência, que seria A cosseno, A seno, mas aqui a gente tem que considerar que a gente tem que obedecer o que está aqui. Então, a primeira coisa, o sentido tem que ser o anti-horário,
E a segunda coisa que está aqui é a velocidade angular tem que ser constante de 1 revolução por segundo. Então, você tem que traduzir essa informação para uma informação matemática. Quando você diz que a velocidade angular é constante de 1 revolução por segundo, bom, você está falando sobre a velocidade angular, então você está falando sobre a variação do ângulo no tempo, o ângulo de rotação, e você tem a velocidade angular de 1 revolução por segundo, quer dizer, depois de 1 segundo você dá uma volta inteira. Então essa variação você pode escrever como sendo 2π radianos por segundo. É isso que está escrito aqui. A cada 1 segundo você tem uma volta de 2π, o ângulo varia 2π, ou seja, você deu uma volta inteira. Então, a nossa parametrização base da circunferência, a gente sabe que seria A cosseno θ, A seno θ. Esse θ aqui é o ângulo, né? Mas a parametrização que a gente quer, ele pede para você fazer de modo que a variação do ângulo no tempo seja 2π radiano por segundo. Então, quando você olha para cá, dθ dt igual a 2π, daqui você pode tirar automaticamente que, bom, basta você integrar, e aí você tem aqui, na verdade, que o θ é 2π vezes t mais uma constante. Essa constante você pode tomar como sendo zero. Não vai alterar nada aqui. Então você tem esse cara aqui. Bom, como você sabe que a sua circunferência satisfaz isso aqui, basta você jogar para cá. E aí você vai ter a parametrização da seguinte forma. Aliás, aqui é importante lembrar, né? O θ de zero é zero, né? Posição inicial. Então, esse C aqui, por isso que ele some. Então, você vai ter o seguinte, gama de t igual a cosseno de 2πt, a seno de 2πt. Para você dar uma volta, o t varia de 0 a 1. Então, você tem aqui a parametrização. Não a parametrização da curva em si, mas mais do que isso, a parametrização do movimento inteiro. Você pode botar, acho que a princípio você pode deixar definido assim. Você está parametrizando não só a circunferência, mas a circunferência sendo percorrida nessa velocidade que está dada, de 1 revolução por segundo, e parametrizada em função do tempo. Então, a letra B fala para você mostrar que a velocidade, o vetor velocidade é ortogonal ao vetor aceleração. Fazer isso é muito simples, porque, bom, se você quer provar que o vetor velocidade é ortogonal ao vetor aceleração, no fundo o que você precisa é mostrar isso aqui, né? Você precisa que o v escalar A seja zero, então basta você calcular o v e o A e fazer o produto escalar. Então, fazendo só a conta, primeiro você tem aqui o gama linha de t, que vai dar... Bom, você tem o A aqui, e quando você derivar o cosseno e o seno vai sair 2π, então você tem aqui 2πA, e aí você tem a derivada do cosseno, que é menos seno, e a derivada do seno, que é cosseno. Esse é o gama linha. Gama duas linhas, agora você vai derivar esse cara aqui, então você vai ter, vai sair mais um 2π, então você vai ter aqui 4π ao quadrado A, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, então sobe no sinal negativo nas duas entradas, você tem isso aqui. Bom, esse aqui é o V, esse aqui é o A. Então agora se você faz V escalar A, isso aqui vai dar menos 8π ao cubo A ao quadrado, e aí você vai ter aqui o produto menos seno, cosseno, e aqui você vai ter mais cosseno, seno. Que vai dar zero. Então, basicamente, o que você tem aqui é o seguinte. Está dizendo que aqui você está percorrendo a circunferência saindo desse ponto
no sentido anti-horário, e aqui você tem, bom, se você olha para um ponto qualquer aqui, você tem o vetor velocidade aqui, esse é o vetor velocidade, o v, e a conta que você fez aqui, se você olha o sinal aqui, você sabe que o vetor aceleração é ortogonal e ele aponta para cá. Então, quando você tem um movimento circular, você tem essa situação. O vetor v da velocidade é na direção tangente e aqui a aceleração puxa para dentro, né? Então, esse é um exemplo mostrando como que funciona quando você trabalha com vetor velocidade e vetor aceleração. Tem várias coisas que você pode fazer. Então, vamos pensar em mais um exemplo. Agora, vamos olhar para esse exemplo aqui sobre um projétil disparado de um canhão com velocidade inicial v0 disparado num ângulo alfa. Então, aqui em amarelo você tem a trajetória que o seu projétil vai fazer, ele vai ser disparado num ângulo, ele chega num momento e depois ele começa a cair aqui. Aqui a gente está considerando que não tem resistência do ar, então basicamente o que acontece é que durante a trajetória, numa posição dessas, o seu projétil ele está sujeito basicamente à gravidade aqui, né? A partir do momento que você disparou ele da posição inicial, ele vai sofrer a ação da gravidade aqui até cair. Então, a gente pode usar a segunda lei de Newton aqui para tentar deduzir qual é a equação da posição do projétil em cada instante. Então, a ideia aqui é tentar determinar uma parametrização para a gama de t, né? A gente vai usar a segunda lei de Newton, porque é o que a gente tem aqui para esse problema, e o que a gente precisa lembrar é que a segunda lei de Newton, que diz que força é massa vezes aceleração, na verdade é uma relação vetorial aqui, né? Então, o que acontece nesse problema é o seguinte: você sabe que se sua partícula, seu objeto, está sofrendo a ação da gravidade e ele anda numa curva gama de t, bom, daqui você tem que a velocidade dele. Bom, se você pensar aqui que gama de t é xt, yt, que são as coordenadas, aqui a gente está pensando no movimento em duas dimensões, o v é x' de t, y' de t, e a aceleração é x duas linhas de t, y duas linhas de t. E aí quando você diz que num determinado instante ele está sujeito apenas à gravidade aqui, o que você está dizendo basicamente é que quando você pensa no vetor que está atuando aqui, esse vetor é um vetor da forma zero aqui, e aqui ele é menos a massa vezes a constante gravitacional. Esse é o vetor que está puxando você para cá, é o único vetor que está atuando no seu problema. Então, você tira dessa relação o seguinte: essa força da gravidade aqui nada mais é do que m x duas linhas, y duas linhas. Você não tem nenhuma força atuando na horizontal, então por isso que o x duas linhas aqui vai acabar sendo zero. E então você vai ter que x duas linhas é zero e você tem que y duas linhas é constante e vale menos g. Então daqui você consegue, bom, você tem aqui o vetor aceleração, mas para poder achar a posição você tem que achar, bom, você integrando você vai achar a velocidade, depois integrando de novo você consegue a posição. Essa é a ideia. Então, quando você integra aqui, você vai obter aqui que o x' é uma constante, C1, e o y' é menos gt mais uma constante C2. Então, o vetor velocidade que você tem é, bom, v de t é C1 e menos gt mais C2.
Para poder determinar essas constantes, o que você tem de informação do problema é que você foi lançado com uma velocidade inicial v0. Repara, isso aqui é velocidade escalar. Então, o que ele está te dizendo é que, se você pensar no vetor velocidade aqui, esse vetor velocidade que está aqui é um vetor cujo módulo é v0. Como o ângulo aqui é alfa, a situação que você tem é a seguinte. Você foi lançado com módulo aqui, o módulo é v0, é o tamanho, é o comprimento desse vetor, com ângulo alfa. Então, o que você tem é que a componente vertical é v0 seno alfa e a componente horizontal é v0 cosseno alfa. Isso no instante inicial. Em outras palavras, lembrando que v0 nada mais é do que o gama' de zero, que é x' de zero, y' de zero, esse cara daqui, ele é v0 cosseno alfa, v0 seno alfa. Bom, mas aí, por outro lado, usando essa relação aqui, você tem aqui que o v0 ele é C1 menos GT mais C2. Aqui, quando T é zero, aqui vai aparecer um zero. Então, o que você tem é que esses caras são iguais. Daí você tira C1 é V0 cosseno alfa e o C2 é V0 seno alfa. Então, você tem esses valores e você tem esse cara aqui. Se você substitui, você vai ter aqui agora o vetor velocidade. Esse aqui, lembra, velocidade é o gama' de t. Então, de novo, se você quiser achar o gama de t, tudo que você precisa é integrar esses caras. Então, você vai integrar com relação a t, né? Você vai obter v0 cosseno de alfa vezes t mais uma constante na primeira coordenada, e na segunda você vai obter menos g t ao quadrado sobre 2 mais v0 seno alfa vezes t mais uma constante. Bom, para determinar essas constantes, você olha para a sua posição inicial, né? Nossa posição inicial aqui, no problema como eu desenhei, a sua posição inicial é a origem. O problema vale se você trocar esse ponto por qualquer altura x0, y0, né? Então, se você trocar por x0, y0, quando você faz o gama de zero, como esses termos com t vão zerar, o C3 e o C4 vão ser a posição inicial. Então, se você tiver num ponto qualquer, você vai ter aqui x0 e aqui y0 para seguir o que a gente colocou lá em cima. O nosso ponto inicial era o 0, 0. Então, aí o nosso movimento vai ficar dessa forma. Então, essa é a equação da trajetória do projétil, que foi lançado com uma velocidade v0 no ângulo alfa, desprezando a resistência do ar, ou seja, com ele sendo submetido apenas à gravidade. Então, um outro aspecto também relevante quando você estuda curvas, relevante do ponto de vista matemático, e também quando você pensa nas aplicações para a física, bom, se você pensa numa trajetória assim, entre dois pontos, é natural que você se pergunte uma maneira de medir o comprimento dessa curva aqui. A gente sabe medir, a princípio, o comprimento de retas, porque a gente consegue medir usando o teorema de Pitágoras. Então, quando você fala de um movimento ou de uma curva como objeto geométrico, não importa, o comprimento, usando aqui a letra L,
é um aspecto muito relevante, talvez um dos mais relevantes, uma vez que a gente está falando de uma medida natural do objeto, quer dizer, uma medida que não depende de sistema de coordenadas. Então, essa é uma pergunta interessante e a gente vai abordar ela no próximo vídeo. A gente vai ver como aprender a calcular o comprimento de curvas e todos os aspectos relacionados a isso.